Olá, graça e paz, gente. Nós acabamos de terminar a leitura do livro Uma História Impossível, do Arlen Mafra e da Laila Mafra. Realizamos essa leitura coletiva mais uma vez, são aí 13 anos de leitura coletiva com Leituras e Reflexões e a MCM, e nós tivemos a bênção de ter conosco numa noite maravilhosa, compartilhando conosco uma palavra, a autora do livro, a Laila Mafra. Confira aí como é que foi lá no projeto MCM Jiu-Jitsu. Boa noite, pessoal! Glória a Deus! Vem mais pra cá, gente, pode vir. Vai. Direção para fazer com esses alunos de estudos bíblicos que estão aqui. Aí o Mestre Maciel, que entrou em contato com a senhora, pelo Instagram, ele cuida da frente do nosso projeto. Cadê a Jennifer? Jennifer? Junto com a esposa dele, a Jennifer, né, cuida aqui do projeto, que é um projeto da MCM, né, idealizado pelo pastor Benedito Castro, né? A gente tem vários projetos na igreja. E esses aqui são os nossos internos, aqui na nossa casa de recuperação, na liderança do Joelson e da Megan, que é esse casal que cuida lá da gente. Então nós estamos aqui, que eles também estão lendo o livro. Mostra aí o livro de vocês que estão lendo. Eles querem ler tudo de uma vez. Aí não pode, que tem que ser um capítulo por dia. E a gente vai trocando experiências, então tem sido muito edificante. E era como se o Senhor colocasse no meu coração: se você for a Manaus, vá conhecer o projeto. Você precisa conhecer o projeto. E é muito lindo quando Deus ele conversa conosco. É como se ele dissesse assim para mim: todo esse sofrimento seu, ele valeu a pena, porque hoje tem pessoas que se inspiram na sua história. Então, se vocês estão se inspirando na minha história, na história do Arlen Mafra, é porque essa história, ela é uma história que no final, ela tem um final feliz. Nem toda história tem um final feliz, não é verdade? Nem toda história. Não é porque você é evangélico, não é porque você é cristão, porque você é de alguma religião, de A ou de B, que você vai ter uma história feliz. Mas existem histórias com finais felizes quando pessoas que sentem dor gritam a Deus de maneira diferente. Quem lembra do cego de Jericó? O cego de Jericó, ele grita de uma maneira diferente. Ele diz assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele grita de uma forma diferente. E porque ele grita de uma forma diferente, ele é curado. Então vocês percebem que a história dele tem um final feliz. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela sai, ela pega nas vestes de Jesus e diz: alguém me tocou. Alguém me tocou. Então, quando você grita de uma forma diferente, ele te dá um final diferente feliz. Eu gritei para Jesus. Por isso eu tive um final feliz. Porque pior do que o câncer, pior do que a AIDS, pior do que a Covid, pior do que qualquer coisa nessa vida é a doença chamada dependência química.
a doença da droga. Porque existe cura para o câncer quando você tem um diagnóstico precoce. Mas quando você sabe que uma criança de 9 anos de terra já está usando droga, você não sabe qual vai ser o final dessa criança. Então, se ela vai ser curada ou não. Para mim, o pior mal do século sempre vai ser as drogas. E essa droga entrou na minha vida muito cedo, né? Então, assim, vocês vão conhecer a minha história. A minha história realmente tem, só de falar já me emociono, porque dentro da minha trajetória de vida, de menina da floresta, que conviveu com a natureza e tal, eu perco meu herói, né? Meu pai. Eu perdi meu pai aos 12 anos, para 13. E o meu pai, por incrível que pareça, ele foi levado, ele foi habitado de mim por causa das drogas. Então eu perco meu pai, por causa, vocês vão ler no livro. E depois eu me envolvo com drogas, eu sou salva por causa de uma juíza, né? A doutora Ana Maria aqui em Manaus, em 83, a juíza olhou para mim e disse assim: se você se droga, então você precisa ir para um tratamento. E a juíza me mandou para Brasília. Eu fiquei lá 1 ano e 6 meses, né, tentando viver. Eu fui aluna de recuperação, né, porque naquela época tinha em Brasília esse centro para as moças, para meninas. Eu era a aluna mais nova, eu tinha 15 anos quando eu cheguei na casa de recuperação. E uma coisa que me ajudou muito, eu amo ler. A leitura nos transforma. A leitura é uma arma. A leitura nos eleva. A leitura abre portas. Então, leia a leitura, esporte, né? E tem mais espiritualidade. 3 coisas que não pode faltar na nossa vida, tá? Então, lá na casa de recuperação, eu lia muito. Eu tinha que ler a cada 15 dias, 2 livros. E livros de depoimentos de pessoas que tinham conseguido vencer as drogas me despertaram para querer também vencer. E tem toda uma história, como que eu fiquei lá na casa, enfim, vocês vão ler. E foi lá na casa de recuperação, quando eu terminei o meu tempo, né, que foi 1 ano e 6 meses, que eu conheci um moço de Belo Horizonte, né, da área do violão, aqui, ó, gente. E eu trouxe esse exemplar aqui para presentear vocês, porque, olha, se não fosse o crack dele outra vez, primeiro é esse livro, depois, entre esse livro e esse, tem 8 anos de distanciamento. Porque quando eu escrevi esse livro aqui, ó, se não fosse o crack dele outra vez, meu marido tinha sumido da minha vida. Após 22 internações, né, 22 internações, ele sai e não volta mais. E foram 8 anos, né, esperando saber se ele estava vivo ou morto. Foram 8 de um livro para o outro, né? O tempo. E a gente não procurava mais saber se ele estava vivo ou morto. A gente precisava saber onde estava o corpo. Se a polícia tinha achado o corpo. E nós procuramos no Brasil todo esse corpo. E nós não achamos. Mas como Deus é lindo, e eu gritei para ele, e eu dizia para ele onde está o corpo do meu marido. Se ele está vivo ou morto, mostra pra gente. Gente, eu fazia, Débora, sabe, eu tinha o costume de ir pro jardim da nossa casa, e eu ficava de joelho, e eu levantava as mãos, e eu dizia assim: Deus, se tu existe, mostra onde está meu marido, traz ele de volta, Senhor. Quantas vezes no jardim da minha casa eu me ajoelhava, e Deus ouviu o meu clamor, né? Porque Ele fez da nossa história impossível algo possível. Amém. De repente, como vocês estão lendo aí, não sei se vocês terminaram o capítulo. Vocês vão terminar e vocês vão ver o grande resgate daquele homem, né? Aquele homem que toca violão, que faz comida, que é bom cozinheiro, que é bom pai, que é bom marido, que, enfim, um cidadão maravilhoso, se tornou um morador de rua. Literalmente mendigo. Arne foi parar na Cracolândia de São Paulo e se tornou um morador de rua. A droga é assim, ela te descaracteriza. Ela faz de um empresário, de um pai de família, de um homem que era acostumado a comer do bom e do melhor, vestir do bom e do melhor, faz desse homem um mendigo. E foi isso que a droga fez com o meu marido. Quando ele sumiu, eu escrevi: se não fosse o crack, te teria outra vez. Aí eu termino esse livro
dizendo assim. Foi 286 páginas. E eu, na última eu digo assim, ó. O crack levou o marido e me deixou com 3 filhos. Hoje eu moro de favor na casa da minha mãe. O crack levou a casa de praia, levou o barco, levou os carros, levou as casas, levou tudo e levou o marido. Mas o crack não me levou à fé. Amém. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, porque eu creio que o meu Deus pode fazer impossível a minha história. Amém. E eu acreditava que um dia eu podia ver a Arlen de volta. E aconteceu isso. Deus é lindo. E eu vi um mendigo. Minha filha dirigindo o carro 9 horas da noite, na Cracolândia de São Paulo. Eu vi um mendigo pedindo esmola. E aquele mendigo era meu marido. E aí ele foi resgatado. E é todo um processo. Mas Deus ouviu o nosso clamor. E aquele mendigo, mais uma vez, foi abraçado pelo amor de Deus. Então a história do Arlen é muito linda. Porque mesmo ele na Cracolândia, ele nunca roubou, nunca assaltou, vocês estão vendo. Mesmo na Cracolândia, ele fazia o bem. Porque ele foi criado para isso. Amém. Então Deus, ele veio e transformou a nossa história. Gente, obrigado por me ouvirem. Eu vim nesse projeto social porque eu precisava conhecer vocês. E eu amo o projeto social. Também tem uma ONG lá em São Paulo, a Toca do Saber. Então, assim, eu tiro o chapéu para pessoas que fazem trabalho social, porque esse é o nosso verdadeiro evangelho. Né? Nós nos juntarmos, porque nós juntos somos mais fortes, para nós fazermos o bem. E a leitura é transformadora. Eu tenho certeza que vocês estão aprendendo as nossas histórias de vida. Mas eu quero saber de vocês, olhando nos olhos de vocês, porque nossos olhos são a janela do coração. Se vocês estão fortalecidos para dizer não ao álcool, à maconha, à cocaína, ao crack, a qualquer substância que vai roubar os sonhos de vocês. Vocês estão fortalecidos? Faz assim para mim. Vocês não podem permitir que a droga, o álcool, qualquer situação roube os sonhos de vocês. Então a droga, ela entra em lugares que você jamais pode imaginar. Então ela pode entrar, pode chegar na nossa vida, sim. Mas cabe a você dizer não. Eu não preciso disso. Eu sou forte o suficiente em Deus. Eu não preciso de droga. Eu preciso é de estudar. Eu preciso é de ler. Eu preciso é de sonhar. Eu preciso de vencer. Droga não. Porque se você dizer sim para ela, só por um momento, ela pode te levar para o fundo do poço. Arlen foi internado 22 vezes. Ele é um sobrevivente de uma grande tragédia. Mas enquanto ele sai da Cracolândia, os outros ficaram lá e morreram. Ele é um sortudo. Ele é um sobrevivente, mas nem todos conseguem sobreviver. Amém? Gente, continue o projeto de vocês lá, tá bom? Continue, porque eu não sou diferente de vocês, nem eu não marido. O Senhor nos ama a todos. Mas aquele que permanece fiel, ele honra. Milhares sejam alcançados pelo teu amor também, pelo testemunho da vida deles, e possam encontrar o Senhor, que é o autor da vida, que muda histórias. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. O irmão pode ajudar depois a senhora. Aí nós temos também algumas cartinhas que os leitores, né, da leitura coletiva fizeram para a senhora. E 2 livros que o pastor Benedito também escreveu. Ele também escritor. Fala dentro. Escrita. Tá aqui, ó. Tá aqui. E esse aqui então para a senhora. Passar a leitura depois com calma. E leve nosso abraço lá para o irmão Arlen.
E que Deus lhe abençoe, me dando muita saúde, muita paz. E mais uma vez, muito obrigada por ter vindo aqui com a gente. E leve nosso abraço, Deus te abençoe. Dê um aplauso ao Senhor pela vida.